Bom dia, aposentado! Hoje vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes do dia envolvendo a revisão da vida toda, um tema que está diretamente ligado ao seu direito, à sua aposentadoria e ao que você recebe todo mês. Você precisa saber, desde já, que existe uma disputa silenciosa e extremamente perigosa acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal, com o potencial de deixar milhares de aposentados sem sequer saberem de onde veio tamanho prejuízo. Se você acompanha decisões judiciais, sabe que, por trás de cada palavra dos ministros, está o destino de muitas vidas. Portanto, trago já uma informação de peso. Existe a possibilidade concreta, caso prevalecesse um entendimento sugerido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e pela Advocacia Geral da União, de milhares de pessoas serem excluídas, sumariamente, do direito à revisão da vida toda, por conta de uma simples mudança na data usada como referência para os efeitos dessa decisão. Essa mudança não depende de consulta pública, não passa por debate na sociedade, nem recebe destaque na mídia no momento em que ocorre. Trata-se de um detalhe técnico que, silenciosamente, define quem tem direito e quem fica de fora, podendo retirar de uma só vez 50 mil, 60 mil ou até mais aposentados do grupo de beneficiados. Comente agora revisão da vida toda já, para se juntar à luta contra essa injustiça que se desenha nos bastidores do judiciário. Esse comentário, mais do que um desabafo, é uma forma de participar de uma mobilização por direitos que muitos nem sabem que estão sendo atacados. O cerne da questão está no seguinte ponto. Tradicionalmente, quando o Supremo Tribunal Federal julga um tema de enorme repercussão social, como é o caso da revisão da vida toda, o entendimento consolidado sempre foi que os efeitos da decisão começam a valer a partir da publicação do acórdão, ou, em situações específicas, da ata de julgamento. O que isso significa na prática? Que qualquer segurado que tenha ajuizado ação até esse momento teria direito de ser beneficiado pelo novo entendimento, independentemente de quando tomou conhecimento do assunto ou de quanto tempo demorou para se organizar junto ao advogado. O que está sendo proposto agora pelo ministro Barroso é uma virada completa nessa regra. Ele sugeriu que, em vez de considerar a publicação do acórdão como marco temporal, se passe a usar a chamada data de afetação do tema. O que é essa data de afetação? É o momento, muitas vezes discreto e sem grande divulgação, em que o Supremo reconhece determinada matéria como de repercussão geral e se prepara para julgar o caso, meses ou até anos antes do desfecho final e da publicação do acórdão. Do ponto de vista prático, mudar esse marco temporário representa jogar no lixo o trabalho de milhares de pessoas que confiaram na justiça, investiram tempo e dinheiro para reunir documentos, buscar advogados e entrar com ação, na expectativa legítima de corrigir injustiças do passado. E o mais grave, muitos só tomam conhecimento da possibilidade de revisão justamente após o Supremo decidir julgar o tema de repercussão geral, porque só então o assunto ganha espaço na mídia e nos círculos de especialistas. A resistência firme do ministro Luiz Fux foi crucial para impedir que essa proposta de Barroso e da AGU avançasse. Fux, de forma clara, defendeu o respeito à segurança jurídica, à confiança legítima e ao histórico consolidado do tribunal em relação ao momento de início dos efeitos das decisões. Segundo ele, mudar esse critério seria trair valores fundantes do judiciário, jogando de um lado milhares de segurados que já viveram a angústia do processo e do outro um Estado que busca, por meio da burocracia e de datas pouco divulgadas, limitar sua responsabilidade. Imagine um exemplo real e prático. Uma trabalhadora se aposentou em agosto de 1998, depois de décadas de contribuição. Ao longo de anos, percebeu que o valor do benefício estava abaixo do justo, mas só em 2022, ao assistir uma reportagem,
descobriu a existência da chamada revisão da vida toda. Consultou um advogado especializado, fez cálculos, juntou documentos e ajuizou a ação em janeiro de 2023. Agora, suponha que o Supremo tenha reconhecido o tema como de repercussão geral, ou seja, realizado a afetação, em novembro de 2021. Pela lógica proposta por Barroso, essa trabalhadora estaria automaticamente fora do direito à revisão, mesmo tendo agido no prazo de decadência de 10 anos previsto no artigo 103 da Lei 8.213 de 1991. Não importa que ela só soube do direito agora ou que o acesso à informação é desigual. O único critério seria se a ação foi ajuizada antes ou depois de uma data técnica, pouco transparente e sem ampla divulgação. O impacto da proposta da AGU e de Barroso não se limita a um caso isolado. Estamos falando de um universo de mais de 100 mil processos sobre a revisão da vida toda espalhados pelo Brasil. Estimativas conservadoras apontam que metade dessas ações poderia ser atingida pela mudança, simplesmente por terem sido protocoladas depois da afetação do tema. Para toda essa multidão de aposentados, a mudança no marco de validade significaria perder o direito à revisão, não por falta de fundamento jurídico, não por ausência de documentos, nem por erro no pedido, mas por uma escolha administrativa que favorece o Estado, em detrimento da proteção social, que é princípio constitucional. É preciso entender que o argumento fiscal usado pelo Estado nessa discussão tem objetivos claros: evitar o pagamento de valores vultosos originados da correção do benefício de aposentados. Segundo estudos citados no plenário pelo ministro Barroso e pelo procurador da Fazenda, o aumento de ajuizamento de ações após a divulgação de temas de grande repercussão é visto como risco, um boom de litígios que poderia provocar impacto financeiro considerável. No entanto, esse raciocínio, além de tecnicamente falho, ignora aspectos fundamentais do acesso à justiça. Na realidade, uma avalanche de ações é sintoma de que um grande grupo de pessoas precisa de correção em seus benefícios. Não é fraude, não é abuso, não é tentativa de enganar o Estado. É exercício puro do direito à petição. Quando a sociedade descobre que há um erro histórico e que o Supremo vai analisá-lo, é evidente que aqueles prejudicados vão buscar a reparação antes da jurisprudência ser consolidada. Afinal, pode ser a única chance de corrigir as contas que foram mal feitas lá atrás, com base em regras injustas ou incompletas. A lógica de antecipar o marco para a data de afetação é perversamente elitista. Ela supõe, de forma equivocada, que todos os aposentados acompanham o Diário da Justiça, sabem quais temas foram afetados pelo Supremo e têm condições de se organizar em questão de dias para ajuizar suas ações. Ignora o fato de que muitos vivem em locais com pouca circulação de informação. Não têm acesso imediato à imprensa especializada. Precisam de tempo para consultar advogados e reunir os documentos necessários. O papel da modulação de efeitos no direito brasileiro sempre foi o de proteger expectativas legítimas, garantir que mudanças substanciais de interpretação não peguem de surpresa quem já confiava no sistema anteriormente. O artigo 27 da Lei 9.868, de 1999, exige 2/3 dos ministros para a modulação dos efeitos nas ações diretas de inconstitucionalidade, exatamente para impedir mudanças abruptas, sem amplo consenso. Já nos recursos extraordinários, o artigo 927 do Código de Processo Civil determina que a modulação pode ser feita por maioria simples, mas sempre de forma justificada e em respeito à segurança jurídica. A jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal reforça esse cuidado histórico. Em temas de enorme repercussão social, como o chamado teto dos precatórios ou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
O marco adotado sempre foi a publicação do acórdão, por permitir planejamento, previsibilidade e garantir que a sociedade participe efetivamente do debate antes do direito ser consolidado. Se prevalecer a tese defendida por Barroso, será criada uma barreira teoricamente invisível, mas na prática quase intransponível para quem está fora do círculo restrito de advogados atentos ao Diário da Justiça. A consequência imediata é a legitimação de uma injustiça especialmente severa contra quem mais precisa: os aposentados que já convivem com dificuldades financeiras e dependem de cada centavo de aumento no benefício para melhorar de vida. A proteção da confiança legítima, termo usado no direito para garantir que mudanças jurídicas não surpreendam nem prejudiquem quem agiu corretamente, seria completamente ignorada. O Supremo deixaria de proteger expectativas, passaria a legitimar retrocessos e tornaria a justiça uma verdadeira loteria. Quem já ajuizou antes da afetação está dentro. Quem entrou depois, embora também tenha fundamento jurídico e esteja dentro dos prazos legais de revisão, estaria fora sem qualquer chance. Para agravar o cenário, há uma diferença fundamental entre a publicação da ata de julgamento e do acórdão. Enquanto a ata geralmente sai poucos dias após a sessão de julgamento, o acórdão pode demorar semanas ou meses. Esse espaço de tempo é, muitas vezes, o necessário para informar a sociedade, permitir que sejam feitas análises, cálculos, debates e, aí sim, procurar o judiciário. Defensores dos aposentados, portanto, lutam para que o marco seja a publicação do acórdão, pois é mais transparente, democrático e acessível. Por sua vez, o poder público quer limitar ao máximo a incidência de decisões judiciais em seu orçamento e, por isso, busca a data mais antiga e menos conhecida possível. Outra preocupação que emerge do debate é o risco de que esse precedente, se aberto agora, seja aplicado futuramente a outras questões sensíveis, previdenciárias, trabalhistas, tributárias e assim por diante. Imagine se amanhã, após o julgamento de um tema relevante para o trabalhador rural, o Supremo decide que só entrou quem propôs ação antes da afetação. O mesmo pode ocorrer com causas voltadas a servidores públicos, professores, profissionais da saúde. A injustiça se replicaria em todo o sistema. Os instrumentos de modulação previstos na Constituição, como o artigo 103, parágrafo 2, sempre exigem que o interesse social e a segurança jurídica sejam os motivos centrais para a definição dos efeitos. Não é dispositivo para limitar direitos com base apenas na preocupação fiscal ou na dificuldade do Estado em cumprir decisões. Aliás, sugerir que o boom de ações ocorre por má-fé dos segurados é ignorar a realidade nacional. Muitas vezes, aposentados só descobrem a possibilidade de revisão graças ao trabalho de jornalistas, advogados atuantes e órgãos de classe. Só após a divulgação do tema em jornais, redes sociais, rádios, é que o cidadão comum percebe que foi prejudicado e começa, então, a buscar justiça. O movimento que a proposta de Barroso provocaria é exatamente o contrário do que se deseja. O Supremo, em vez de controlar a litigiosidade, fomentaria uma corrida ansiosa e desesperada ao judiciário, obrigando quem tem informação privilegiada a ajuizar imediatamente. E quem tem menos acesso acabaria perdendo o bonde da história. Isso não representa segurança jurídica, não garante proteção social, não fortalece a confiança no sistema. Nos bastidores do Supremo, as discussões sobre modulação de efeitos nunca são técnicas ou burocráticas apenas. Exigem análise profunda do contexto, do impacto social, do volume de pessoas envolvidas, do direito à informação e do direito de se organizar para buscar reparação. Cada mudança no critério de início dos efeitos produz ondas de choque em milhares de famílias. Quem já fez planos contando com a possibilidade de revisão, quem já comprometeu receitas, quitou dívidas, investiu na própria saúde ou ajudou familiares. Do outro lado,
A lógica governamental é financeira. Busca limitar o impacto de decisões que podem aumentar o gasto público. Mas é preciso perguntar firmemente se essa preocupação é legítima ao ponto de justificar sacrifícios tão grandes de direitos, especialmente daqueles já vulneráveis por sua condição social. As regras para pedir a revisão da vida toda, vale destacar, já são bastante restritivas. Além do prazo de decadência de 10 anos, exige-se abrangência nacional da decisão, fundamentação jurídica sólida, e o próprio INSS é uma barreira para muitos que sequer conseguem reunir os documentos necessários ou obter o cálculo correto sobre sua renda. O tema 1102, que trata da revisão da vida toda, foi julgado exatamente para corrigir injustiças históricas. Por muitos anos, o INSS desconsiderou contribuições anteriores a julho de 1994, causando perdas substanciais a trabalhadores que dedicaram sua vida ao país. Descobrir esse erro por meio da divulgação de um tema de grande repercussão é perfeitamente natural. Ajuizar ação na sequência, quando se toma ciência do direito, é exercício da cidadania. Ao fazer do marco da afetação um novo limite, estaríamos apostando que permanência silenciosa da injustiça é preferível à correção aberta, transparente e democrática de uma situação que prejudicou milhares. Estaríamos, inclusive, penalizando quem realmente buscou informação, tomou iniciativa e agiu de acordo com as regras vigentes. Um ponto que merece atenção especial é a diferença entre expectativa de direito e direito adquirido. Ao entrar com a ação antes da publicação do acórdão, o aposentado cria expectativa legítima de ser beneficiado por novo entendimento. Modificar isso, aplicando retroativamente restrições nunca informadas, é destruir essa confiança, enfraquecer o poder judiciário e jogar a sociedade no terreno da insegurança. Fuchs destacou mais uma vez que qualquer revisão de critérios precisa ser prospectiva, ou seja, feita para o futuro, sem retirar direitos daqueles que já estavam confiando nas regras vigentes. Isso é o que mantém a credibilidade do Supremo, a estabilidade dos direitos sociais e a confiança do cidadão na justiça. O debate sobre modulação não é questão menor, não é detalhe. É onde se decide quem entra para a história como protegido pelo direito e quem permanece vulnerável, esquecido, excluído por artifícios burocráticos. É preciso olhar para os exemplos concretos. Um aposentado do interior, que só recebe notícias uma vez por semana, não pode ser penalizado porque não protocolou ação no momento exato da afetação. Uma viúva que depende do benefício, mas só descobre o erro quando o advogado da família lê sobre o tema meses depois, também merece oportunidade. No universo das ações previdenciárias, há risco de retrocesso social severo se o Supremo começar a priorizar as datas menos divulgadas e menos acessíveis. O princípio do acesso à jurisdição universal garante que ninguém será surpreendido por mudanças injustas e que todos terão tempo hábil para tomar ciência dos direitos e buscar reparação. Quando se compara a situação atual com casos passados, percebe-se uma diferença de abordagem. Sempre se considerou o marco mais favorável ao jurisdicionado, permitindo o acesso da maior quantidade de pessoas possíveis. Mudar isso seria mais do que uma nova estratégia. Seria um desrespeito aos próprios precedentes do tribunal, uma quebra de confiança e uma alteração unilateral da regra do jogo. O Supremo, em decisões recentes, já afirmou que alterações profundas só podem ser feitas respeitando quem já estava na disputa, quem já havia confiado e planejado sua vida. Penalizar aqueles que chegaram depois por falta de informação é antidemocrático e injusto. Fazer isso no tema da revisão da vida toda, que envolve trabalhadores e aposentados que deram décadas de sua vida ao país, é ainda mais grave. A revisão da vida toda é uma conquista que não veio fácil, não foi presente. É resultado de muita luta, embate jurídico, análise de cálculos
e mobilização de especialistas. Para muitos, representa a última chance de corrigir perdas acumuladas ao longo de anos, fruto de cálculos equivocados do INSS, muitas vezes baseados em equívocos de regras de transição. Por tudo isso, é necessário manter a vigilância absoluta sobre qualquer artifício que busque limitar o alcance das decisões do Supremo, especialmente em temas de tão grande impacto social. Somente com participação ativa, conhecimento elevado e debate público é possível evitar surpresas, impedir retrocessos e garantir que direitos fundamentais não sejam simplesmente apagados por decisões técnicas tomadas nos bastidores da Corte. A luta pela revisão da vida toda é, ao mesmo tempo, uma luta de todos os aposentados e de toda a sociedade pela coerência no sistema judiciário, pelo respeito aos direitos sociais e pela confiança legítima que cada um deposita nas instituições. Decisões como essa nunca são apenas técnicas, afetam planos de vida, compromissos financeiros e sonhos de milhares de pessoas. Por isso, toda reflexão sobre a modulação de efeitos deve ser feita às claras, com regras transparentes, respeito aos prazos já correntes, adotando como marco a publicação do acórdão e evitando ao máximo que surpresas negativas alcancem quem já colocou a vida financeira e os planos nas mãos da justiça. Quando tentativas de mudança partem de interesses fiscais, político-econômicos ou são feitas para favorecer o executivo, é fundamental denunciar, debater e resistir. A história mostra que os direitos sociais nunca foram presentes gratuitos. Foram conquistados com muita luta, muito risco, muita perda, e precisam ser defendidos a cada julgamento, a cada voto, a cada nova tentativa de mudança sorrateira nos bastidores do Supremo. No fim das contas, é o conjunto da sociedade, especialmente os aposentados e pensionistas, quem mais perde quando se permite uma virada de mesa em desfavor de quem só quer ver reconhecidos anos de trabalho, contribuição e dedicação ao país. Portanto, é hora de se informar, discutir e manter a vigilância. Não deixe que decisões técnicas, tomadas à distância dos olhos do público, coloquem em risco direitos essenciais para a sua vida. O julgamento sobre a modulação de efeitos, e especialmente a tentativa de Barroso de antecipar o marco para a data da afetação, precisa ser encarado como alerta geral e mobilização permanente em defesa da justiça verdadeira. O direito à revisão da vida toda, assim como tantos outros que garantem dignidade, só sobrevive enquanto houver resistência firme às tentativas de retrocesso e pressão de interesses por restrições sorrateiras. Só com conhecimento, participação e atenção constante é possível garantir um sistema de justiça realmente acessível, previsível e protetor dos mais vulneráveis. Reafirme sempre: revisão da vida toda já, sem retrocessos e sem surpresas. E lembre-se, manter-se informado sobre cada mudança, cada movimentação do Supremo é sua maior defesa contra injustiças que podem surgir sem aviso prévio. Os detalhes das decisões podem parecer distantes, mas têm efeitos reais e profundos no seu bolso, no seu direito e na sua vida.